abençoar a nossa sociedade, vão agradar o teu coração ao mesmo tempo, porque é assim que nós cremos. E nós pedimos a bênção do Senhor nesse tempo tão chave. Nós podemos sim fazer a diferença através também do nosso voto, e é assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe, Ana. Estamos juntos. Graça e paz, amados. Amém? Eu quero ter uma palavra breve para vocês. Mas eu queria fazer mais uma oração. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai amado, que a Tua presença, que a Tua graça, que a Tua santidade possa ser derramada nesse lugar e que nosso coração esteja pronto, aberto, para ser tocado pelo Espírito Santo. E que nada venha impedir o Teu Evangelho de fluir com liberdade. Seja cansaço, medo, preocupações, seja, meu Deus, enfermidades, tudo aquilo que possa roubar a Tua palavra, de ser manifesta com liberdade, de se derramar com ousadia, de transformar a nossa vida. Nós damos ordem agora, sai desse lugar em nome de Jesus. E tenha liberdade, Espírito Santo, para tocar em nossos corações, para renovar nossa mente, para nos dar um coração segundo o coração do Senhor. É o que nós pedimos, Deus. Vem tocando em cada jovem, vem nos envolvendo com a Tua presença, vem derramando em nosso coração o Teu bálsamo, que cura, que restaura, que liberta e que prepara a terra, o coração arado, para que a semente do Teu Evangelho possa entrar e fazer transformação, e curar as feridas, e renovar a mente, e transformar nossa realidade, porque é impossível estar em Tua presença, ser tocado pela Tua palavra e não ter nossa natureza mudada. Então tenha liberdade, Pai, para se mover nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos? Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8. Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8. Eu vou ser bem breve com a palavra. Acho que a palavra no máximo uns 30 minutos, talvez não passe disso. A não ser que o Espírito Santo tenha um novo direcionamento, mas caso contrário vai ser isso aí. Tito, capítulo 2, versículos 7 e 8. A palavra de Deus diz assim: você mesmo deve ser exemplo da prática de boas obras. Tudo o que fizer deve refletir a integridade e a seriedade de seu ensino. Sua mensagem deve ser tão correta a ponto de que ninguém a critique. Então, os que se opõem a nós ficarão envergonhados e nada terão de ruim para dizer a nosso respeito. Aqui fala da prática de boas obras. Aqui fala de integridade. Aqui fala de seriedade. Aqui fala de postura correta. Aqui fala de ser cristão. Essa semana eu recebi um WhatsApp que falava o seguinte: não existe cristão sem caráter. Há pessoas sem caráter que se dizem ser cristãos. Então, ou você é cristão e tem caráter, ou não tem caráter. Então, aqui é um ponto primordial, e eu quero começar a palavra contando uma pequena história do Evangelho que eu ouvi um tempo atrás. E como historiador, eu gosto de contar histórias. Em 1929, nós tivemos a quebra da Bolsa nos Estados Unidos, o crack da Bolsa, quebra de Nova York. E o mundo capitalista inteiro quebrou. Foi um efeito dominó, efeito cascata, o mundo quebrou. E o que aconteceu foi uma derrocada de milhões para estado de miséria, em especial nos Estados Unidos. E conta uma história que um garoto de 7, 8 anos, com uma pequena caixinha com maçãs, eram maçãs bonitas, mas eram maçãs um pouco empoeiradas. Ele com a caixinha, no último dos 10 vagões do trem, ele pegou a caixinha com as maçãs e falava: ei, olha as maçãs, quem quer maçã? E os passageiros olhavam para ele, voltavam nesse jornal e ignoravam o pobre garoto. E ele foi assim até o primeiro vagão do trem, perguntando quem quer maçã, são boas maçãs, maçãs deliciosas. E mesmo assim, falando no primeiro vagão, ele não vendeu uma maçã sequer. E ele retorna chateado, triste, cabisbaixo, se senta no fundo do vagão, no último vagão, coloca a caixinha do lado, se dobra sobre os joelhos, mas chorar. Nessa hora um senhor se levanta, se aproxima dele, agacha e fala: garoto, você pode me dar uma maçã?
O garoto, assim, meio que sem assim entender, liberou. O senhor pegou a maçã, começou a esfregar a maçã no paletó, polir a maçã, tirar aquela camada fina de poeira que tirava o brilho daquele vermelho arrosado, brilhante. Esse senhor, depois de polir minha maçã, vê-la refletir ali na luz, ele para no meio do último vagão, ele dá uma mordida com tanta gana, chega a estralar a casca da maçã, e ele fala: meu Deus, que maçã maravilhosa, que maçã saborosa e suculenta. Nessa hora todo mundo começa a olhar para ele. Como é que é? Começaram a baixar jornais, olhar para ele, e ele começou a morder a maçã e mastigar com a boca aberta, e falando: meu Deus, que coisa maravilhosa, que maçã suculenta. Ele fez isso no 10º vagão. Ele deu mais um passo, foi no outro vagão, começou a falar: gente, eu nunca comi algo como isso. E ele foi até o 1º vagão, falando em alto e bom som o quão refrescante, o quão doce e o quão maravilhosa era aquela maçã. E quando ele chega no 1º vagão, ele fala: eu nunca comi algo como essa maçã, meu Deus. Ele joga ali num pequeno balde de lixo, ele volta para o último vagão e fala: garoto, levante, vá e venda suas maçãs. O garoto, sem entender o que estava acontecendo, levanta de maneira ainda tímida, para no meio do 10º vagão e fala assim: olha as maçãs, quem quer as maçãs? E nessa hora, aqueles passageiros que antes, outrora, tinham ignorado aquele garoto, falam: não, eu quero uma, eu quero duas. E todo mundo foi tomado pelo desejo criado pela forma como aquele senhor, ele falava da maçã. E naquele último vagão, o garoto vendeu todas as maçãs da pequena caixa. O que isso nos ensina com relação ao Evangelho? A maneira como eu e você apresentamos o Evangelho, ou como eu e você vivemos o Evangelho, fala muito daquilo que Deus é da nossa vida. Será que eu tenho pregado um Evangelho empoeirado? Será que eu tenho falado de um Evangelho morto, sem graça, sem brilho, que ninguém se interessa por esse Evangelho? Por quê? Além das minhas palavras, os meus testemunhos embaçam, desbotam, empoeiram, mutilam o Evangelho? Qual tem sido a vivacidade, qual tem sido a paixão, qual tem sido a intensidade com a qual eu prego e eu vivo o Evangelho de Deus? Porque eu e você, cristãos, não fomos chamados simplesmente para frequentar uma igreja, mas para ser uma igreja. E ser igreja é totalmente diferente do que frequentar uma igreja. Frequentar é basicamente um evento social. Você vem, você até dança no louvor, até fiel no dízimo e oferta, e terminou a rede, e você sai, volta para casa e continua com os mesmos comportamentos, os mesmos testemunhos, e sua vida continua infrutífera, porque nem você dá fruto, e nem as pessoas se importam com o seu exemplo, que é negativo. O que eu quero te falar com relação a isso: se você não muda a realidade em qual você está inserido, essa realidade está mudando você. Se o Evangelho que habita em você não transforma a faculdade, o seu ambiente de trabalho, a sua família, não transforma as pessoas, o problema não é o Evangelho, somos nós. Porque nós somos os portadores da palavra de Deus, somos embaixadores de Cristo nessa terra. E eu posso te garantir uma coisa: as palavras de Deus não passarão, são as mesmas. Não é o Evangelho que perdeu a eficácia, muitas vezes é como nós temos vivido esse Evangelho. E aí eu quero te falar uma coisa, para continuar a palavra aqui. Início do século passado, mais ou menos na época, um pouco depois da crise de 29, nós tínhamos um governante na China comunista chamado Mao Tse-tung. Mao Tse-tung era um monstro, era um selvagem, um ditador de uma violência ímpar. E Mao Tse-tung, em todo o alto da sua maldade comunista, ele forjou uma frase, um termo chamado politicamente correto. O que era ser algo politicamente correto? Era aquela pessoa que, na época do comunismo, qualquer crítica feita ao livro vermelho do Partido Comunista Chinês, ao PCC, qualquer crítica velada, qualquer posicionamento contrário, fala: não, você não pode falar isso. Isso é politicamente correto, você não pode questionar isso. Então, sempre que alguém se levantava para criticar algum posicionamento do comunismo na China, era chamado de politicamente correto, porque você tinha que caminhar de maneira politicamente correta. O que isso quer dizer? Aceita tudo, admite tudo, não critica nada.
E cristão não foi chamado para ser politicamente correto, mas biblicamente correto, e ponto. É simples. Agora nós temos uma geração de cristãos, não, porque não posso falar isso, porque não posso enfrentar aquilo, porque tem que ser assim, senão eu vou ficar mal visto, que se dane o mal visto. Não se importe com a opinião das pessoas, se importe com a opinião de Deus, porque foi Ele que morreu na cruz por sua vida, não foram as pessoas lá fora. E nós muitas vezes temos recuado, temos vivido um evangelho tímido, empoeirado, um evangelho enquanto lá fora gritam, vociferam contra a palavra de Deus, criticam o evangelho, nos chamam de fundamentalistas, de homofóbicos, de fascistas. Enquanto nos xingam, nós abaixamos o tom de voz. Nós nos apequenamos. A maior autoridade de uma cidade não é o prefeito. Não somos nós vereadores. Não é um juiz. O poder de uma cidade encontra-se dentro da igreja. Somos nós a maior autoridade de uma cidade, quer eles queiram ou não. Mas por que então a igreja não assume a sua responsabilidade? Medo. Em 2020, eu e minha esposa iremos passar mais ou menos um mês nos Estados Unidos. Dia 23 de março, nós iremos embarcar para os Estados Unidos. Iremos pregar em mais ou menos umas 10, 15 cidades. Nova York, Miami, Tampa, Orlando, Chicago e tal. Só que o interessante é que, faltando uma semana, veio o Covid, fechou tudo, cancelou a viagem, nós não viajamos. Mas algumas das igrejas que eu ia ministrar, me passaram a mensagem: pastor Anderson, será um prazer tê-lo conosco. Vai ser maravilhoso ouvir você e sua esposa, mas nós queremos explicar um pouco a liturgia do nosso culto. Até aí tranquilo. Mas tinha uma pequena frase que falava o seguinte: olha, o Senhor não pode falar sobre esses temas. Você não pode falar sobre segundo casamento. Você não pode falar sobre vícios como cigarro e bebida alcoólica. Você também não pode falar sobre homossexualidade. Eu já achei estranho. Uma outra igreja me passou um WhatsApp, a mesma coisa, pastor, não pode falar sobre isso, homossexualidade. Como eu conheci o pastor, eu falei: pastor, com todo respeito, por que eu não posso falar sobre esses temas? Ah, pastor, porque se você falar sobre bebida alcoólica, sobre música secular, sobre homossexualidade, tem irmão que não gosta, fica constrangido, é ruim para a gente. E eu perguntei para ele com toda a educação: pastor, eu deveria falar o que os homens querem ouvir ou o que Deus quer nos ensinar? Ficou um silêncio de uns 15 segundos. E eu percebi pelo silêncio o constrangimento dele, mas a realidade é essa. Graças a Deus, ou infelizmente, a viagem foi cancelada e eu não fui obrigado a mutilar o evangelho para pregar aquilo que as pessoas querem ouvir, em detrimento daquilo que Deus quer falar. Mas o que eu quero te falar nessa noite: não somos nós que decidimos o que devemos pregar, mas sim o que Deus quer nos instruir através da palavra dele. Eu queria fazer algumas perguntas e queria que você respondesse comigo. Na Bíblia, existem versículos que ensinam sobre casamento, sim ou não? Sobre criação de filhos, sobre dízimo e oferta, vida financeira, adultério, salvação, santidade, sim. Política, sim. Qual é o tema que mais se aborda na Bíblia? Ou que você é o único tema que você tem livros inteiros sobre eles? Política. 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Daniel quase todo, Esther praticamente todos são livros de leis políticas. Ah, mas eu não posso falar de política. Por quê? Porque o irmãozinho não gosta. Problema do irmão. Vai reclamar para Deus, não pastor. É uma questão simples. Nós temos muitas vezes retraído o nosso evangelho com medo de nos expormos publicamente do politicamente correto, porque eu não posso falar na igreja. Por que eu não posso falar na igreja de política? Se eu posso falar de tudo, e se a Bíblia fala de tudo, é um livro universal. Quem escreveu a Bíblia, quem inspirou a Bíblia, foi o Criador do Universo. Agora nós muitas vezes nos retraímos com medo, com covardia, debaixo da pseudo-desculpa de que nós não podemos falar porque política e religião não se discute. Se discute por quê? Porque você não gosta, ou porque você não quer, ou porque você não tem instrução para discutir. É simples. Nós temos que ser um pouco mais firmes do posicionamento, porque cada passo que nós retrocedemos, ou que nós ficamos parados, o inferno avança. E vou usar a máxima que mais se fala hoje: ou falamos de política hoje,
ou seremos barrados de falar de Cristo amanhã. E isso não é jargão evangeliquez, isso é realidade. E aqui eu quero te contar, nesse contexto, para nós começarmos a entender um pouquinho a história. Nós vivemos dias terríveis, dias de uma moralidade ética cristã deturpada. O Evangelho cresce no Brasil de maneira assustadora. É um país em que, logo, logo, nos tornaremos a maior nação cristã do mundo. Ponto, isso é fato. A pergunta é, esses dados de uma transformação gigantesca do Evangelho têm sido seguidos por transformação social, sim ou não? Tem reduzido o aborto? Tem reduzido o alcoolismo? Tem reduzido a violência? Sim ou não? Não. Será que o avanço do Evangelho não teria que vir acoplado com ele o avanço de mudanças sociais significativas? Sim, mas por que não está acontecendo isso? Sendo que o avanço do Evangelho deveria ser o avanço da palavra de Deus. E a palavra de Deus transforma, ela muda, ela restaura, ela cura, ela redime, ela traz uma nova forma de se pensar. É a maneira como nós cristãos temos vivenciado o Evangelho. Vivido uma vida cristã muito no play, no automático. Levantei de manhã, aperto o play, oro automaticamente, leio a Bíblia automaticamente, vivo automaticamente. Até tem palavras como a paz do Senhor, meu irmão. Até as terminologias cristãs eu tenho. Mas a questão é, qual a transformação de fato que o Evangelho fez na minha vida e o que eu tenho feito que tem transformado vidas lá fora? E aqui mais uma vez, eu tenho sido politicamente correto ou eu tenho sido biblicamente correto? Essa palavra é mais um alerta, uma instrução para que nós possamos acordar, para que nós possamos ter um discernimento espiritual mais aguçado. Me perdoe se muitos podem não gostar do que estou falando, me perdoem. Mas se estiver achando ruim, querido, chega em casa a hora, fala, Deus, se o que o antes falou ali está errado, desce fogo, consome ele, senão consome a mim. Mas eu não retiro uma palavra do que eu falei, porque eu estou vendo o estrago que a política tem feito na sociedade, e porque muitas vezes nós cristãos não nos posicionamos, não votamos e não elegemos pessoas que têm um coração segundo a palavra de Deus, ou que têm um senso de justiça. E depois não adianta reclamar quando leis que pervertem o que nós cremos foram impostas. Ah, vamos orar, irmão. Ore, excelente, mas atue, haja com coerência. E não quer dizer que você tem que ser candidato, não é isso. Não é essa a questão. Mas a igreja tem uma função clara. O alicerce da igreja é pregar o Evangelho. É espiritual. Aonde uma igreja chega, tem que aquela região ser iluminada pela presença do Espírito Santo. Você já viu quando abre o McDonald's, que põe aquele totem com M amarelo? Toda a vizinhança começa a mudar a atmosfera, começa a pintar as casas. Há uma mudança no local onde chega o McDonald's. Ele transforma a área. A igreja cristã, ao chegar num bairro, numa rua, tem que ter mudança substancial na sociedade. Por quê? Há um mover espiritual. Se eu perguntar a vocês, saímos daqui hoje e pararmos numa praça aqui fora e começarmos a orar, vai criar uma obediência espiritual? Vai criar. Se eu for orar num cemitério, vai criar obediência espiritual. Aonde eu estiver, se eu começar a orar, cantar louvores, buscar a presença de Deus, vai ter mudança. Ali cria essa atmosfera espiritual. Mas será que nós temos mudado realmente? Tem tido uma redução de prostíbulos, de boca de fumo, de prostíbulos, de bares? Tem tido uma redução, sim ou não? Primeiro alicerce da igreja, espiritual. Segundo alicerce, o espiritual é a base. Desse sai 3 vertentes. A vertente social, a vertente educacional e cidadã. A igreja ela se estabelece como uma instituição espiritual. Prega o seu evangelho, traz salvação, transforma-se vidas. Agora, ela tem um braço social. O que é o braço social? Cuidar dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, dos menos favorecidos.
doando cesta básica, abraçando, cuidando aqueles que muitas vezes foram desprezados pela sociedade. É o braço social. Isso é bíblico. Segundo, a igreja tem uma função educacional. Toda igreja, dentro do possível, deveria ter uma escola. Porque quem educa governa. Se as escolas, não adianta você trabalhar com os seus filhos num culto, numa rede de jovens, e chega numa escola onde professores vão deturpar tudo aquilo que vocês aprenderam, ensinaram em casa. Me dói quando eu ouço algumas coisas de algumas escolas de Uberlândia que estão trabalhando literalmente contra a palavra de Deus para deturpar, violentar a integridade das crianças e dos jovens. Quantos jovens você conhece que depois de entrar na Universidade Federal se desviaram do Senhor? E lá eles falam, não, o jovem foi liberto. Não foi liberto, ele foi escravizado por doutrinas. Quantos jovens entram na faculdade e começam a ter a mente completamente lavada com as subjetividades, com os relativismos? Não, tudo posso, não é bem assim. Começa a ter a mente mexida. E por quê? Porque não se prepararam antes, não foram forjados de maneira intelectual para entender, para contra-argumentar. Então, ter escolas que ajudam os jovens a serem preparados, a serem moldados, é fundamental. Terceiro passo, cidadã. Instruí-los. O que é ideologia de gênero? O que é linguagem neutra? O que é comunismo, capitalismo, socialismo? Tem pessoas que não têm nem noção do que é isso. Então, facilmente, debaixo mais uma vez, do politicamente correto. Não, mas o que tem? Ideologia de gênero é um preceito do inferno, criado pelo diabo. Não tem nada de porque é respeito não. Deus fez homem e mulher. E aqui eu quero falar uma coisa bem rápida para você. Se eu disser, eu falei isso aqui, eu quero repetir. Se eu disser que eu sou uma mulher preta ou negra, como queiram chamar, de 30 anos, com olhos pretos, mineira, pesando 50 quilos, é verdade? Sim ou não? É verdade. Por que seria mentira? Se eu falar que sou mulher preta ou negra, de 30 anos, pesando 50 quilos, de olhos pretos, que nasceu em Minas Gerais, por que isso não é verdade? Me dê uma prova científica de que não é verdade. Vamos lá. Primeira coisa, há um documento histórico. Certidão de nascimento científico. Um documento, um registro, que fala que eu nasci em 6 de janeiro de 1978, portanto tem 44 anos, não tenho 30. Um documento histórico. Que também é um documento geográfico. Eu não sou mineiro porque eu nasci no interior da Bahia, no sertão da Bahia. Por que eu não tenho olhos pretos? Porque meus olhos são verdes. Ponto. A melanina dos meus olhos é mais claro. Por que eu não sou preto ou negro? Porque eu sou pardo, a melanina da minha pele é um pouco mais clara. E por que eu não sou mulher? Porque biologicamente, geneticamente, cromossomicamente, hormonalmente, eu sou um homem, ponto. Simples. Agora, quando fala assim, você não é homem, porque o ser homem e mulher é uma construção social, mentira, balela. Você nasceu homem e mulher. A sua orientação sexual é uma coisa completamente diferente. Se você quer ser homossexual, bissexual, trissexual, você quer ser uma ema, unicórnio rosa, vai ser o que você quiser. Mas você nasceu homem e mulher e pronto. E pode chamar de homofóbico na internet aí à vontade. Isso não é homofobia não, isso é claro. Porque não posso falar, porque a pessoa se ofende. Pelo amor de Deus. O que já ouvi de piada de baiano comigo, eu não me ofendi. Bobagem é essa? Já ouvi de piada de farinha, baiano é preguiçoso. A farinha baiana, já ouvi, todo dia eu ouço isso. A mesma. Você conhece a piada do baiano que é a cobra? Conheço, irmão, mas pode contar de novo. Conta aí, irmão. Se te alegra, pode contar. Mas te falar uma coisa para você entender, queridos. Às vezes a gente fica com essa bobagem de não nos posicionarmos. Errado. A linguagem neutra. O que é a linguagem neutra? Porque tem um grupo social que tem algum problema, que não sabe se definir o que é. Se falar todo, eu não sou todo. Aí fala, então se é toda, também não sou toda, eu sou todes. Pelo amor de Deus, gente. É só pensar. O cara quer mudar. A maior riqueza de um país é o seu idioma, é a sua fala. No Brasil, o português. Querem pegar o português por uma questão de
má entendimento sexual do que a criatura é, se é homem, se é mulher, se é bi, trissexual, se é unicórnio rosa com asa alado. Ele quer se achar, não sou, eu sou todes. Eu não sou nem aluno nem aluna, eu sou alunes. Cara, é só você parar para avaliar. Você quer mudar um idioma inteiro por capricho sexual de uma criatura? Ah, não, porque você não pode falar assim, você é muito grosseiro. Grosseiro por quê? Porque eu estou defendendo o Evangelho? Se Deus fez homem e mulher, isso é bíblico? Não converta a sua Bíblia a padrões seculares. Você foi feito e forjado em imagem e semelhança de Deus, não em imagem e semelhança do homem. É bem simples. Todos mereço. Vamos lá, continuando. Em Jeremias capítulo 1, versículo 4 ao 10, fala assim, ó, Jeremias capítulo 1, versão NVT, versículo 4 ao 10. O Senhor me deu esta mensagem. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Então eu disse, ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso. O Senhor respondeu, não diga sou jovem demais, pois você irá onde eu o enviar e dirá o que eu lhe ordenar, e não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse, veja, coloquei minhas palavras em sua boca. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. Ponto. Muitas vezes nós queremos justificar, Deus, é porque eu sou jovem, é porque eu comecei a faculdade agora, acabei de casar, ou eu vou me casar. Eu começo a dar justificativas para que Deus não me use. Mas muitas vezes é muito mais o meu medo, o meu constrangimento, a minha má vontade, a minha omissão, a minha irresponsabilidade de assumir o chamado de Deus. E a pergunta é, o que te limita a ser um instrumento de Deus na educação, na política, na faculdade, com a sua família? O que te limita? A única coisa que pode limitar a atuação de Deus nas nossas vidas somos nós mesmos. E aí você tem jovens cada vez mais omissos, jovens cada vez mais frágeis emocionalmente, cada vez mais frágeis espiritualmente, jovens que qualquer vã doutrina envolve sua mente, envolve seu coração, e esse jovem se deturpa do Evangelho ou começa a criar heresia gospel. Ah, pastor, é porque naquela igreja pode fazer isso. É porque naquela igreja eu posso ouvir essa música. É porque naquela igreja eu posso entrar no ministério sem passar por alguns crivos. É porque naquela igreja, naquela também pode ir para o inferno. Eu quero que você entenda, eu quero falar agora como um pastor. Se você não conhece a história dessa igreja, estude e conheça a história da Shalom. Porque estou cansado de ouvir, porque naquela igreja, pastor, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Deixa eu falar uma questão, meus amados, minhas amadas. Uma igreja, grave isso, uma igreja que começa com 10, 15 pessoas, com um ano, ela está com 500, 600 membros, grave isso, mas que teve 5, 6, 7 batismos, a conta não bate. Batizou 10, 15, está com 500 membros, está pescando em aquário dos outros, é proselitismo, isso é pecado, isso é errado. É muito fácil pegar crente no aquário dos outros. E aí tem crente que vai por quê? Porque não, lá é mais tranquilo. Lá se cobra menos. Lá não se corrige, quem ama corrige. O Evangelho não é para fracos. Igreja não é lugar de conforto. Conforto gera comodidade, gera omissão. Estou confortável, tranquilo. Não é que o tempo tem que ser confortável, mas espiritualmente a igreja não é lugar de conforto, mas sim de consolo para curar feridas e de confronto para mudar comportamentos. Se o seu pastor, se o seu líder não te confronta nos seus pecados, ele está errado, ele vai pagar diante de Deus. Se tem igreja que é permissiva, permite pecado, namora com quem você quer, bebe o que você quer, usa o que você quer, ouve o que você quiser, vai se ver com Deus.
e vai arrastar a multidão para o inferno com eles. Mais uma vez, ou o cristão se instrui, lê a palavra, estuda, se dedica, aprende o evangelho e vive isso aqui, ou sua vida e a minha vai ser só mentira. É simples. Quantos têm quantos têm, no mínimo, 2 anos de evangelho convertido? Levanta a mão. Então, obrigatoriamente, baixa a mão para não passar vergonha agora, você teria que ter lido a Bíblia pelo menos uma vez a Bíblia inteira. Se você não leu, falta de vergonha na cara. Não foi de tempo não, teve pandemia, teve tempo à vontade para ler a Bíblia. Tem cristão que tem 3, 4, 5 anos, nunca leu a Bíblia inteira. Não, pastor, eu li só alguns livros. Eu conheci um rapaz que só pregava Salmo 23. Tinha uns 5 anos, chamei e falei, deixa eu falar uma coisa contigo, irmão. Sabia que tem mais versículo fora Salmo 23? Ele, pastor? Irmão, tem. E tem. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, devore a Bíblia. E muitas vezes o que nós temos são cristãos que acham que vir numa rede, vir num culto, vai salvar, não vai salvar, não vai te salvar. Aqui é importante pela comunhão, mas se o ápice da sua vida cristã é estar numa rede como essa, sua vida cristã é fajuta. Isso aqui tem que ser o quê? O desfecho de uma semana inteira, porque eu me rasguei domingo no culto, eu orei, segunda-feira eu orei, jejuei, terça-feira evangelizei, li a Bíblia, quarta-feira tal, aí eu vou só comungar no sábado com os jovens que têm o mesmo espírito que eu tenho, pronto, é o desfechado do processo. Mas se para você o ápice do evangelho é a rede de jovens, meu amado, minha amada, jovem do céu, está perdidaço na parada aí, viu? Vai por mim. Foco. Foco. E falando em Salmo 23, vou pregar um pouquinho sobre ele aqui. O versículo, muitas vezes, o evangelho ele é visto como um amparo de conforto. Salmo 23, 4 fala o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Bonito, né? Bonito. Para muitos esse salmo quer dizer o seguinte: se estiver passando por uma luta, por sofrimento, por dor, o Senhor me pega no colo, Ele me carrega, Ele vai levar a mim. Não, isso não fala aqui não. Isso é muito mais uma interpretação triunfalista. O Senhor me pega no colo, não. O texto fala, ainda que onde provasse na morte, lugar de morte tal, a tua vara e o teu cajado me consolam. Para que serve vara, paz? Para dar no lombo e corrigir. Vara para correção. Errou, vem cá, faço com meus filhos, pega a vara, usa a vara para corrigir. Então, vara é instrumento de correção. O que é cajado? Cajado era pela chamadeira, que ele tinha uma curva no alto. A ovelha caiu no precipício, pega a bicha pelo pescoço, vem para cá, o caminho é esse. O cajado fala de instrução, de ensinamento, de redirecionamento. Então, quando fala assim, ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, ponto. A tua vara me corrige, se eu estiver errado. O teu cajado me instrui, me ensina a fazer o que é certo. Muitas vezes eu quero só ser carregado no colo. Eu não quero ser instruído, eu não quero ser confrontado, eu não quero ser tratado pelo Senhor. E aqui fala sobre isso. 23:4 é tratamento, é correção, é instrução, é ensinamento, é vara no lombo. Não é pegando, ô meu bebê, vem para cá. Não é isso. E aí, mais uma vez, por que os cristãos falham tanto hoje? Porque é uma geração muito frágil. A geração, se passar uma palavra um pouquinho mais dura, um pouquinho mais direta, pastor foi duro. Aí sai lá fora, desce, repete no pastor. Vai na pizzaria depois daqui, ou vai na açaí aqui em cima e falar mal do pastor Anderson. Pode falar, irmão. Não me incomoda, não. Mas se a palavra mexer contigo, ótimo. Me perdoe se eu estou aqui, não para ser muito simpático, mas para ser realista. Então, deixa eu te falar uma questão. Hoje, nós temos um cristianismo muito fraco. Um cristianismo muito assim, muito superficial. Ao passo que se converte, do mesmo passo se desconverte, se afasta de Cristo, esfria na fé, abandona o Evangelho. Tem uma frase que fala assim, antigamente, quando o pastor pegava pesado no Evangelho, o cara mudava os comportamentos, ele muda de igreja. O pastor foi duro, me senti magoadinho, eu vou mudar de igreja, vou para outra igreja,
vou para outra, e vou para outra, e vou para outra, e vou para outra. E aí vai, um dia vai para o inferno. Porque se você não deixar ser tratado, meu amado, minha amada, não vai adiantar nada. Você pode ir para qualquer igreja na face da terra. O problema não é o pastor, não é o evangelho. Muitas vezes somos nós que não aceitamos ser tratados pelo evangelho, que não aceitamos ser confrontados pela palavra de Deus. Somos cheios de mimimi, cheios de frescura, cheios de não me toques. O evangelho é carregar a cruz. O evangelho é mudança de comportamento, é mudança de postura. Se você se converteu e não houve mudança substancial, tem coisa errada. Se você caminha com Cristo há vários anos e não teve mudança considerável, está errado. E não estou falando que nós não erramos, nós erramos. Aqui são dos que mais erram sou eu, garanto a vocês, dos que mais falha sou eu, dos que mais peca. Mas se na minha vida não tiver sinais de mudança, sinais exemplares para que outras pessoas possam querer esse mesmo Deus que eu sirvo, eu estarei pregando e vendendo maçãs empoeiradas. Quando te perguntarem lá fora, na sua igreja fala de política? Fala sim. A sua igreja que foi um pecado confronta sim. Apoia a ideologia de gênero? Não, somos contra. E aqui eu vou falar uma coisa que vai gerar... Vou falar isso como historiador. É impossível. Melhor, antes de fazer, eu vou criar os fatos. Quantos sabem discernir o que é esquerda e direita? Todo mundo, né? Vou falar algumas palavras, você fala se é esquerda ou direita, tá bom? Deixa eu ver se eu estou um craque aí em sociologia, história e filosofia. Quem apoia o aborto? Quem? Quem apoia o capitalismo? Capitalismo. Capitalismo, misericórdia. Direita, credo. Faltaram aula, né? Quem apoia a ideologia de gênero? Linguagem neutra, todos. Livre comércio. Direita. Educação militante. Esquerda. Esquerda. Intervenção estatal, o Estado intervém em tudo. Esquerda. Então vamos lá. Esquerda apoia a intervenção estatal, apoia o aborto, ideologia de gênero, linguagem neutra. Ponto. Apoia o comunismo. Direita apoia o capitalismo. Se não é educação militante, é educação mais conteudista. Intervenção mínima, Estado mais livre. Ponto. Nesses pequenos pressupostos, a Bíblia apoia o aborto? Sim ou não? Ideologia de gênero? Linguagem neutra? Então pronto. Dá para ser cristão e ser comunista? Não foi vocês que falaram, não foi vocês. Dá para ser comunista e ser cristão? Simples, é básico. Então não tem como você ser uma coisa que a Bíblia condena. Ah, mas não é assim sim. Não tem meio termo. Não existe mais ou menos com Deus. Ou você é cristão e segue a palavra de Deus, ou você relativiza. Relativizou, você não é cristão. Não tem como relativizar o evangelho. É sim, sim, não, não e pronto. Quantos estão entendendo? Eu quero já partir para encerrar, já estourei o tempo aqui em 3 minutos. Eu quero já trabalhar só uma questão importante para nós encerrarmos a palavra. Nós temos hoje condições de mudar uma realidade social do Brasil, espiritual, e essa eleição que teremos daqui a uma semana, ela não vai definir somente o futuro. Opa, Siri, fica quieta. Essa eleição, ela não vai transformar, ou somente a questão do Brasil, ela vai determinar como estará a Igreja de Cristo nos próximos anos. Portanto, votar com consciência, com responsabilidade, com cuidado. Muitas vezes, o candidato que você deveria votar não é o mais simpático, não é aquele mais agradável, mas é aquele que defende o que você acredita. Ah, mas eu não gosto dele, eu não gosto dela, eu acho ele muito rude, eu acho ela muito sarcástica. Tudo bem.
Tem coisas em você que as pessoas não gostam, mas não leva elas a respeitar os seus posicionamentos. Agora, se nós votarmos de maneira incoerente e irresponsável, depois não adianta reclamar quando os frutos amargos vierem. Porque quando eu falo que essa eleição vai terminar o futuro da igreja, vai. Porque nós podemos ter, porque está muito próximo à volta de Cristo. Vou falar agora como teólogo, como historiador. Está muito próximo à volta de Cristo. Muito próximo. E a pergunta é, será que a igreja hoje está pronta para uma perseguição? Será que nós cristãos hoje, se começarem a falar de Cristo, nos perseguirem, nós continuamos firmes no Evangelho, sim ou não? Eu acho que 2 textos está no sal. Está lascado. Antes, mas aquela máxima que a igreja é que nem massa de pão, quanto mais bate, mais cresce. Isso é verdade. A igreja, o corpo de Cristo, mas nem todos que frequentam a igreja são corpo de Cristo. Porque quem é cristão mesmo vai sofrer pelo Evangelho, mas vai ficar firme. Vai apanhar, mas não vai abandonar. Agora, muitos, meia boca, quando vem a perseguição, abandonam o corpo de Cristo. Então, nós podemos preparar mais pessoas para a volta de Cristo, ter um tempo a mais de paz para organizar a igreja. Hoje já começa a perseguição e perder grande parte dos fiéis que hoje estão na meia boca na igreja. E eu encerro te falando uma questão importante. Cristão tem que se instruir o máximo possível. Tem que estudar o máximo possível. Fazer uma faculdade, fazer 2, 3, 4, 5, se for preciso. Eu termino agora a minha 5ª graduação, minha 5ª faculdade. E termino outra, se Deus quiser, o ano que vem, no próximo ano. Vou parar? Vou, minha esposa pediu, está pegando meu pé. Mas deixa eu falar uma coisa com você. Cristão tem que ler a Bíblia sim, devorar, mas tem que instruir, tem que estudar, tem que também aprender de tudo. Para não ser aquela criatura bitolada. Você tem que ser luz aonde você estiver. Argumentar aonde você estiver. Você não tem que ter vergonha do Evangelho que te salvou, que te restaurou. Você não tem que ter vergonha daquele que morreu na cruz por você. Você não tem que ter vergonha de debater o Evangelho, mas estude para isso. Quem morreu por você foi Cristo, não foi professor de faculdade. Segura aí, ó. E você vai terminar a palavra ou alarme? Alarme, né? Beleza. Quero te convidar a ficar de pé nesse momento. O cara me ameaçou ali no fundo. Cristalzinho simples, ó. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento, curve sua cabeça. Feche seus olhos. Tente não conversar, pelo amor de Jesus Cristo. É difícil, mas você consegue. Deus, nós sabemos que o teu coração sofre muitas vezes por perceber em nós, Pai, uma falta de paixão pelo teu Evangelho, uma falta de amor pelo aquilo que é teu, uma falta de reverência por tua palavra, pelo culto ao Senhor. E nós queremos pedir perdão nessa noite, Pai. Pedir perdão se temos vivido o Evangelho meia boca, temos empoeirado a tua palavra, temos mutilado o teu Evangelho. O que o Senhor quer para uma geração de jovens que não dê desculpa como Jeremias, mas que aceite o chamado de ser luz, de ser sal, de trazer o teu shalom, a tua paz, aonde estivermos. Jovens tão cheios do Espírito Santo, tão abarrotados da tua presença, tão apaixonados pelo Senhor, Pai amado, que não se envergonharão do Evangelho, que irão debater sim, defender a fé. Jovens, Pai amado, que serão exemplo de unidade, de santidade, de pureza. Jovens que, assim como fizeram comigo há 25 anos atrás, na faculdade de História, Pai, eu me converti ouvindo jovens cantarem louvores dentro da faculdade pública. Jovens farão o mesmo em Uberlândia, no Brasil. Jovens que pagarão um preço por vidas em oração, em leitura da palavra, em jejum e evangelismo.
Deus, levanta uma geração, Pai, rendida, prostrada, uma geração completamente apaixonada pelo Senhor, Deus amado, que não submete ao mundo, mas que vai pisar no inferno, saquear o inferno e povoar os céus de outros jovens transformados. E que 1000 vozes seja só o começo da obra que se inicia hoje. Que 1000 vozes seja só o começo, meu Deus, daquilo que o Senhor vai fazer. 1000, 10.000, 100.000, ginásios, estádios e praças lotadas. Jovens tocados pelo Evangelho. E nesta noite começa algo diferente, Senhor. Nesta noite, Senhor, uma geração santificada, transformada, remida, lavada, curada, completamente rendida ao Senhor vai se levantar, meu Deus. O Senhor vai começar a escolher aqui dentro jovens, meu Deus, que serão baluartes, que serão colunas para um processo de avivamento na igreja, para a transformação da realidade social, espiritual de Uberlândia, e que vai interferir em Minas, que vai interferir no Brasil e no mundo, Senhor. Jovens completamente apaixonados pelo Senhor, prostrados, remidos, Pai. Jovens que não se envergonham do Evangelho, Pai. Vai separando hoje, Pai, homens e mulheres, Pai amado. Homens e mulheres que entendem seu chamado, que não irão dar desculpas, mas que irão se posicionar para aceitar o chamamento, uma direção, um propósito claro do Senhor, para ser luz. Com os olhos fechados, você que quer ser luz, levante as suas mãos aos céus. Se você quer, não se preocupe se deixe colocar no meio das trevas. É para você iluminar, para você causar sim, causar dano no inferno, é para você arrebentar com o inferno, é para você pisar na cabeça do diabo, é para transformar aonde você estiver, é para que jovens olhem para você e falem: eu quero ser igual aquele cara, eu quero ser igual aquela menina, ele tem algo diferente, ele sorri mesmo à dor, ela sorri mesmo meio às lutas. Pessoas que muitas vezes te criticavam vão começar a te admirar e vão querer se parecer e caminhar com você. O Senhor nos faz luz, nos faz sal. Jovens completamente e biblicamente corretos, que não submetem a mente ao mundo, mas sim o coração a Cristo e uma mente renovada no Senhor. Deus amado, vem levantando geração, Pai, apaixonada por Ti, uma geração que se rasga em Tua presença, que anela a Tua presença, que Te glorifica, que no coração arde um altar em chamas brasis pelo Teu nome, Senhor. Uma geração rendida, meu Deus, uma geração, Pai, louca, desesperada pelo Senhor, uma geração que respira o Evangelho, que respira o Espírito Santo, pneuma do Senhor. Vem derramando a Tua Shekinah que transforma, meu Deus, nesse lugar. A Tua glória é presente e visível, vai nos envolvendo, Senhor, para que sejamos tomados pela Tua presença e assumamos a responsabilidade que nós temos como cristãos, de sermos agentes transformadores dessa sociedade, Senhor. Que nós não nos calemos, Pai. Oh Deus, se você tem esse desejo, meu amado, minha amada, fala: Senhor, me usa, Senhor. Não deixe que emoções mexam com você. Não deixe que os sentimentos se envolvam agora. Porque cristão não vive pelo que ele sente, ele vive pelo que ele crê. E se você acredita que Deus pode te usar nesta noite, a partir dessa noite como instrumento, eu quero que você abra seu coração para Ele e fala: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto para te servir, para o que o Senhor quiser. Eu nunca mais direi um não ao Senhor, para o Senhor sempre vai ser o meu sim. Fale isso para Deus, fale para Ele que você está disposto a pagar o preço que for para agradar o coração dEle, para se render na presença dEle. Pai amado, oh Deus, aqui nós temos jovens, Pai, rasgando o coração, falando assim: eu quero caminhar contigo. Oh
Deus, vem, vem. Senhor, vem tocando em cada vida nesta noite, Senhor. Vem estabelecendo no coração o teu altar e a tua vontade, e o teu querer, e a tua presença, e a tua unção, e o teu mover. Oh Deus. Nesse lugar, Senhor. Oh Deus, eu estou vendo como se tivesse uma corrente presa em alguns pés, uma corrente bem enferrujada. Ela está sendo quebrada neste momento. A liberdade do Senhor, para a liberdade que Cristo nos libertou, para andarmos em lutas, mas em vitórias. Deus está colocando na mão de alguns jovens um escudo de ouro e uma espada de ouro. Eu consigo ver isso claramente aqui. 6 jovens. Deus está colocando um escudo e uma espada de ouro nas mãos. Vem neste lugar, Senhor. Encher minha vida, transformar minha história com teu amor, oh Deus. Oh Senhor Deus. Pai amado, eu quero te pedir nesse momento, se eu possa confirmar, Pai amado, alguns jovens, esse chamado do Senhor. Eu sei que todos aqui foram convocados para o teu exército, mas eu sei que o Senhor falou a alguns jovens em específico nesta noite, de um chamado especial para serem cabeças, para liderar um projeto, algo do Senhor. Jovens que vão ser levantados pela oração e para orar. Oh Deus, em nome de Jesus. Ainda com os olhos fechados, coloca a mão sobre o coração, com os olhos fechados, cabeça curvada. Eu não posso me furtar a responsabilidade de fazer uma oração, dando a chance de mais pessoas hoje iniciarem uma história com Cristo. Eu queria convidar toda a igreja a repetir uma oração após mim. Olhos fechados, cabeça curvada, fale assim: Senhor Jesus, nesta noite eu decido entregar a minha vida, o meu coração, a minha história, os meus sonhos e tudo que eu tenho em tuas mãos. Eu reconheço que tenho errado, que tenho pecado, que tenho falhado. Me arrependo de tudo que tenho feito errado. E eu te peço perdão nesta noite. Perdoa a minha vida. Entra na minha casa, no meu coração, e venha ser o meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Olhem para cá. É uma oração simples. Uma oração que eu fiz há quase 26 anos atrás, entregando minha vida a Jesus Cristo. E se você hoje fez essa oração pela primeira vez, ou a tenha feito antes, mas entende que o Senhor falou contigo de maneira diferente, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente.
E se você esteve caminhando com o Senhor, mas por algum motivo se afastou dos caminhos dele, Ele te chama para o concerto essa noite. Não sai daqui essa noite sem estabelecer a aliança com Deus. Se você trouxe um convidado, pergunte a ele se ele quer vir. É uma noite de reconciliação. Você que fez essa oração pela primeira vez e hoje quer entregar seu coração a Jesus Cristo, sai do seu lugar e vem aqui à frente. É sua noite com o Senhor. Traga esse convidado com você, vê se ele quer vir. Não o obrigue a vir. Não consiga, mas se ele quiser vir, traga-o aqui à frente. Nós queremos orar pela vida dele, pela vida dela. Amém? Pode subir aqui, querido. Beleza? Eu sei que tem mais jovens. Deixa eu te falar uma coisa. Não deixa a vergonha de segurar, não. Não deixa a timidez de segurar. É você e Cristo nessa noite. Se você esteve caminhando longe do Senhor, é a noite de você entregar seu coração a Ele. Eu vou lhe dar mais um minutinho. Vou orar por esses jovens aqui. Quero convidar toda a igreja a erguer as mãos para cá nesse momento. Amém? Você pode vir ainda. Tem um espaço aqui, ó, para você aqui do lado. Estou te esperando. Deus amado, eu quero te pedir que o Senhor possa escrever o nome de cada um deles no livro da vida, Pai. O livro da salvação. Que eles possam ter certeza que a partir de hoje, Pai, o Senhor passa a habitar no coração de cada um deles. O Senhor passa a reinar na vida de cada um deles. O Senhor passa, meu Deus, a ser o Senhor da vida de cada um deles. Pai amado, que eles tenham a partir de hoje uma intimidade tão forte com o Senhor, que eles jamais se afastem dos seus caminhos. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém? Olha aqui para mim, deixa eu falar com vocês. Quando nós começamos a caminhar com o Senhor, muitas coisas mudam. Uma delas é uma nova família que vai caminhar conosco, vai chorar conosco, vai ser conosco. E eu queria mostrar para vocês, ó, olha para cá. Olha para cá, ó. Essa nova família. Amém? Glória a Deus. Amém. Eu quero só mais um segundinho. Vocês podem seguir aquela irmã ali, ó. Passar por aqui, vai ser coisa rápida. Beleza, glória a Deus. Pai, são vidas que vão caminhar com o Senhor, que não irão se desviar. Eu te peço guardas em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa com você, gente. Dá até medo com o pé a cadeira aqui em cima. Acho que vai jogar na gente a cadeira. Cuidado com isso, viu? Mas quero fazer uma última oração. Mauro, pode encerrar? Erga suas mãos aos céus. Pai, que as tuas bênçãos, que a tua graça, que a tua unção, que as tuas misericórdias, que duram para sempre, venham sobre nossas vidas. Que temos uma semana cheia de graça, cheia de bênção da tua unção, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor, amém. Estão abençoados. Abracem os 100 irmãos. Está liberado, abençoado em nome de Jesus. Fique com Deus.